Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula do dia é língua portuguesa. Nós vamos falar sobre advérbios e locuções adverbiais, letra H inicial, texto de opinião. Então, você vai precisar da sua apostila das páginas 51 a 60. O que é advérbio, pessoal? Então, advérbio é a classe de palavras que acompanham os verbos, os adjetivos ou outros advérbios e vai acrescentar características intensificando o seu sentido. Chamamos de locução adverbial um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham função de advérbio, podendo alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Bem, vamos ver aqui alguns exemplos das classificações de advérbios. Existem várias, pessoal. Temos advérbio de lugar, com as palavras acima, onde, perto, abaixo, tudo o que mostra lugar. Advérbios de tempo, mostrando ali exemplos de palavras como hoje, logo, tarde, nunca, cedo. Advérbio de modo, como, por exemplo, bem, mal, assim, melhor, pior, devagar, aos poucos. Advérbio de intensidade. Aí nós temos as palavrinhas muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, etc. Advérbio de afirmação, tudo que diz sim, sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, etc. Advérbio de negação, não, nem, nunca, jamais, de modo algum, etc. Advérbio de dúvida, acaso, possivelmente, provavelmente, talvez, entre outras, tá? Esses são alguns exemplos das classificações dos advérbios. Agora, nós vamos ver aqui como nós utilizamos o advérbio de tempo. Esse advérbio, ele dá a ideia de tempo e período dos verbos a que se refere. São as palavrinhas como, por exemplo, ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre, nunca, entre outras. Olhe os exemplos nas frases. Eu te encontro amanhã. Nunca vi esse filme. Ela costuma dormir cedo. Então, nestes exemplos, os advérbios do tempo amanhã, nunca, cedo ajudam a especificar os verbos encontro, vi e dormir que estão presentes nas frases, tá? São esses destacados em negrito. Então, representamos advérbios de tempo. Advérbio de lugar caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. São palavrinhas como aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, atrás, entre outras. Exemplo, venha para cá. Eu estive dentro da sua casa. Vamos nos mudar para longe. Então, note que nesses três exemplos, os advérbios de lugar, cá, perto e longe, ajudam a especificar os verbos venha, estive e mudar nas frases, ok? Então, esses são exemplos do uso de advérbio de lugar. Agora, advérbio de modo. Ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. São palavrinhas como bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido, entre outras. Então, geralmente, se acrescenta o sufixo mente a muitos adjetivos e estes passam a ser advérbios de modo. Olha só os exemplos. Você foi bem na prova? Ele corre devagar. Andou silenciosamente pelo corredor. Os advérbios de modo, bem, devagar e silenciosamente ajudam a caracterizar como os verbos foi, corre e andou foram executados nas frases. Certo, pessoal? Exemplo, então, dos advérbios
de modo. Outro assunto da aula de hoje é o uso da letrinha H inicial. Vamos ver aqui. No início da palavra, a letra H vem sempre seguida de vogal e não é pronunciada porque não representa som algum. Olha só os exemplos que nós temos. A palavra história tem o sonzinho do I, hipopótamo também, hora tem sonzinho do O, horta também, herói, sonzinho do E, hospital, o sonzinho do O e harpa, o sonzinho da letra A. Então, aqui é como utilizamos a letrinha H no início das palavrinhas, certo? Agora, no meio da palavrinha, o H vai aparecer depois das consoantes C, L e N. Então, vai formar dígrafos, que nós já conhecemos, certo? CH, LH e NH. E os exemplos são chuva, chave, unha, filho, minhoca, chocolate. Então, aqui nós vamos ter a letrinha H acompanhada destas consoantes. Mais um assunto do dia, texto de opinião. O que é isso, pessoal? Texto de opinião é aquele em que o autor, que também pode ser uma entidade ou uma instituição, emite o seu ponto de vista sobre determinado tema. Para defender sua opinião, ele faz uso de argumentos por meio de diferentes mecanismos, dando exemplos, apresentando dados estatísticos, citando o discurso de autoridades no assunto, citando a posição de outras pessoas ou instituições, certo? Então, o texto de opinião é algo que parte de um ponto de vista muito pessoal, seja de um autor ou de uma instituição. E é o que nós vamos ver na aula de hoje. Um abraço e até mais tarde. Obrigada!